Pessoal, bom dia a todos. Vamos continuar então a gravação dos vídeos curtos discutindo os artigos tutoriais publicados na edição de janeiro de 2021 da RAC. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com os autores, 2 dos 4 autores do terceiro artigo tutorial publicado, professor Marcelo Perlin e professor Mauro Mastella. E da mesma forma como o artigo anterior, eu não me sinto especialista nesse assunto, então eu chamei o especialista para fazer o papel de host da nossa conversa, professor Alain de Genaro, da FGV de São Paulo, ao qual eu agradeço imensamente a aceitação de estar aqui com a gente hoje. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso host, Alain. A gente vai conversar sobre o artigo Um Tutorial sobre Modelos Garch no R, publicado na RAC, na edição de tutoriais de 2021. Alain, obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Mauro. Alain, a palavra está com você. Legal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado dos pesquisadores Marcelo e Mauro, e para falar sobre essa iniciativa da RAC, que sem dúvida contribui muito para a formação de novos pesquisadores. E no tema de hoje, o que nós vamos tratar é o artigo Um Tutorial sobre Modelos no R. Marcelo e Mauro, vocês poderiam explicar do que se trata o artigo? Claro, com certeza. Então, primeiro agradecer o Alan. Alan, muito obrigado por se disponibilizar a vir aqui voluntariamente, nos ajudar com essa tarefa. E Henrique, por essa iniciativa de fazer um canal diferente para a gente explicar um pouco mais da nossa pesquisa, A gente está tão acostumado a simplesmente escrever e publicar e não tanto em gravar vídeos e divulgar isso para um público maior. Bom, esse artigo, assim, uma forma bem simples, eu acho que o principal ponto dele é o tutorial do R para econometria, Eu acho que o artigo não é tanto sobre Garch, Ele é um artigo mais sobre programação no R e pesquisa em produção, pelo menos assim que eu vejo, certo? Eu acho que o modelo Garch ele foi só uma maneira de a gente conseguir apresentar isso. Então, o que a gente faz nesse artigo? Nesse artigo, a gente coloca um problema de pesquisa, Então, nosso problema era, olha, a gente teve uma queda do Ibovespa bem forte, Caiu mais de 13% num dia, e a gente queria usar um modelo econométrico para tentar prever, dentro de uma simulação, quanto tempo vai demorar para o Ibovespa se recuperar no ponto alto, que foi, acho que janeiro de 2020, algo próximo disso. Então, no artigo, o que a gente faz? A gente, primeiro, apresenta o nosso modelo, que é o modelo Garch, mostra a história dele, mostra também quais são os dados que são aplicados nesse modelo, Nesse caso, são retornos do índice Ibovespa. A gente mostra diferentes especificações desse modelo e depois entra uma parte de modelagem e também na parte de simulação e previsão. Tudo isso com código aberto, código divulgado na internet, então todo mundo pode olhar e pode replicar os nossos resultados no nosso computador. Também gostaria de agradecer o convite e participar desse vídeo e auxiliar na divulgação da pesquisa. E para complementar um pouco o que o professor Marcelo explicou, na parte de modelagem, nós nos preocupamos em descrever claramente quais são os conjuntos de testes necessários que antecedem a modelagem, para identificar os efeitos que há nas séries temporais que permitem aplicar o modelo que nós estamos propondo. E nós apresentamos isso numa forma de fluxograma, para ficar extremamente didático, num conjunto de etapas que precisam ser cumpridas até antes de chegar no resultado final, que é a previsão, o forecasting, que nós exemplificamos. Então, isso está descrito na forma de fluxograma para facilitar a leitura e a aplicação do nosso código. Então, só para complementar a resposta, para quem não é bem na parte de econometria, o que a gente está fazendo, assim, uma forma bem simples, a gente pega os dados do Ibovespa, a gente faz alguns cálculos e a gente cria um modelo que consegue simular ele para frente. Então, o que a gente faz, simula vários caminhos diferentes do Ibovespa, baseado no modelo Garch, Então, tipo assim, a gente tem vamos chamar de regras, de simulação. A gente simula isso 10 mil vezes e depois vê quantas dessas simulações que a gente conseguiu passar do ponto mais alto da história do índice, Então, uma forma bem simplificada, esse que era a nossa metodologia de pesquisa. Bacana. Eu tenho aqui uma segunda pergunta. Os modelos Garch, eles são amplamente utilizados em estudo acadêmico, Para um pesquisador acompanha o número de citação de artigos, o artigo original do Engel, do Robert Engel, e do Boleslev, os dois juntos,
soma um total de 55 mil citações por outros autores. Mas não só na academia esses artigos e esses modelos são utilizados, mas eles também são muito utilizados na prática pela indústria financeira. Na opinião de vocês, o que justifica tamanha popularidade? Quais são as vantagens desse modelo e as razões pela qual ele se tornou tão popular na literatura de econometria financeira e também na indústria? Tem uma série de fenômenos nas séries financeiras que são relevantes tanto para os acadêmicos quanto para os profissionais do mercado financeiro. São os fatos estilizados de finanças, certo? Em que, basicamente, dizem que nas séries financeiras a volatilidade tende a não ser constante. Então, se fala na heterossedasticidade dos dados, né? A volatilidade não constante ao longo do tempo. E também do cluster de volatilidade, ou seja, períodos de alta volatilidade tendem a ser acompanhados por períodos de alta volatilidade, né? Grandes variações da volatilidade tendem a se agrupar. E isso é interessante não só para quem quer fazer pesquisa acadêmica correta, né, na estimativa da volatilidade futura de séries de dados, por consequência também do retorno, mas também para os profissionais do mercado que querem projetar retornos de ações, retornos de carteiras de investimento. Como há uma relação entre o risco e o retorno e a volatilidade sendo uma medida de risco, extremamente importante na hora de você estimar o retorno futuro de qualquer série de dados, em específico em séries de finanças, considerar essas características das séries que eu falei. Principalmente a heterossedasticidade, né? A variabilidade da variância, o raciocínio de que a variância é variável ao longo do tempo. Então, o pessoal do mercado utiliza bastante para fazer essas projeções de retorno, sempre que uma estimativa da variância futura for necessário. Também bancos utilizam muito para fazer gestão de capital, né, para fins de Basileia. Esses modelos são bastante importantes. O pessoal que trabalha com gestão de riscos em instituição financeira se baseia também nesses modelos GART, pode se basear nesses modelos GART para fazer as projeções de volatilidade e daí decidir a quantidade de capital que um banco tem que fazer, tem que manter para fazer frente aos riscos das suas posições. Por isso que eles são muito populares, eles captam essas características muito intrínsecas das séries temporais em finanças. Complementando o Mauro, eu acho que um ponto bom de partida é entender o contexto da época, né? Se a gente pegar quando o paper do Engel foi lançado, agora me fugiu, acho que 83 o ano, é isso? 82. 82, isso. Acho que naquela época, muito que se falava de risco era desvio padrão dos retornos, né? Era um risco estático, quer dizer, você pegava lá os retornos passados de uma ação ou índice, calculava o desvio padrão, que é a medida de volatilidade, né? E você assumia aquilo estaticamente para frente, assumia que o risco ia ser constante. O que o modelo ARCH, né, na sua primeira definição, conseguiu contribuir, e de fato uma das razões do seu sucesso, né, é que ele assume que a variância vai ser não constante, ela vai variar no longo tempo. Então a gente tem uma variância que varia, né? Então acho que essa que é assim a grande razão da sua popularidade, né, e o fato do autor eventualmente ganhou o prêmio Nobel por essa e outros trabalhos. Então acho que essa que é a explicação, além do que o Mauro já comentou. Até uma parte bem prática do uso desse tipo de modelo de volatilidade é a precificação de contratos derivativos, né? Então, imagina, você tem lá um derivativo, uma opção, né? Você tem que ter um processo para dizer como é que o ativo subjacente vai se comportar para frente. Então, em vez de assumir que a variância é constante, né, um desvio padrão simples, você assume um modelo GARCH, né? E com o modelo GARCH você consegue ter uma melhor precificação desse contrato derivativo, que tem um payoff derivado do ativo subjacente. Eu, pessoalmente, na minha história acadêmica, né, a primeira vez que eu tive contato com essa noção de variância variável ao longo do tempo, né, para mim funcionou como uma epifania, sabe? Eu me senti enganado durante anos que a variância era constante ao longo do tempo, que o desvio padrão era tático, né, que bastava pegar uma série temporal e calcular lá o desvio padrão, e aquele era o desvio padrão para aquele período de tempo. E quando eu entendi que em séries financeiras, e em outras séries também, séries econômicas, a variância era variável, aquilo para mim foi uma epifania, e daí o meu interesse pessoal nesses modelos GART. A aplicação transcende finanças, né? Qualquer série de dados que a gente rode os testes que estão propostos no paper e se identifique os resultados, esses tipos de fenômeno acontecem, a metodologia GART vai ser relevante, né? Não só para finanças. É que nas finanças é mais típico. Relembrando que o artigo original do Engel
trata sobre modelar a variância da inflação no Reino Unido. Você colocou que é uma técnica que é amplamente utilizada em finanças, mas dependendo da série em questão, havendo heterocedacidade, ela pode ser igualmente utilizada para outros tipos de problema. Eu acho que, assim, uma das coisas, ele é um modelo bastante simples de estimação, mas mesmo assim, eu acho que o grande crescimento dele também foi impulsionado pela capacidade ou pela disponibilidade desse modelo em softwares, né, ou softwares proprietários ou softwares livres. Vocês enxergam algum outro grande driver para esse uso intenso? Alguma outra motivador? Eu acho que as aplicações, né, acho que também puxaram muito, né, mas eu acho que o teu ponto é fundamental aí, porque para estimar o modelo você precisa de uma otimização numérica por trás, na máxima verossimilhança, né, e vamos chutar lá em 1983, isso não era tão trivial quanto é hoje, né, hoje a gente faz isso, sei lá, 1 milhão de estimações por segundo, né, mas naquela época, se não me engano, você deixava de manhã e pegava de noite, né, o modelo estimado. Então, com certeza, o avanço computacional ajudou bastante nessa parte. Acho que uma das grandes contribuições, né, do artigo do Engel e do Boleslav foi que eles, de fato, abriram uma nova linha de pesquisa para esse tipo de modelagem, né? Então, o modelo ARCH, o GARCH, ou simplesmente GARCH, foi o primeiro dessa grande literatura que se propõe a modelar a variância de maneira univariada ou multivariada, e isso até hoje sempre tem algum novo desenvolvimento dessa literatura. Citar todos esses modelos acho que seria uma tarefa inglória, mas daqueles que vocês apresentaram no artigo, né? Conta pra gente um pouco, para quem está tendo contato com os modelos GARCH pela primeira vez, as principais diferenças entre essas diferentes formas funcionais, os diferentes modelos que são apresentados no tutorial de vocês. A diferença entre os modelos GARCH é basicamente a forma como você vê volatilidade. Então, o primeiro modelo GARCH foi o ARCH 1.1, né, que você usa uma memória do erro somente, e depois o Boleslav entrou com o modelo GARCH em si, que ele usa um termo MA, Moving Average, né, estou sendo bem técnico aqui, mas basicamente ele consegue pegar uma memória maior da série temporal, né, simplesmente com o uso de um termo extra, né, que era o termo do GARCH. E depois disso, né, as especificações GARCH que subiram, que se tornaram populares, basicamente elas tentaram ver, né, dentro da série de retornos, elas observaram que quando tinha um retorno negativo, né, a volatilidade tende a ser maior, a gente chama de efeito assimétrico, né, e aí que entra o T-GARCH e também o I-GARCH. Então ambos vêm da mesma família de retornos, volatilidade assimétrica frente ao retorno negativo, né, mas eles tratam essa modelagem de uma forma um pouquinho diferente. O T-GARCH é mais simples, se não me engano ele usa simplesmente uma dummy ali para os retornos negativos. Em outras palavras, o que acontece? Quando o mercado cai, ele cai mais forte, né, a volatilidade é maior, e quando ele sobe mais devagar. Tem até uma frase do mercado, né, que o mercado financeiro ele sobe caindo, né, quer dizer, ele vai subindo devagarinho, aí vem um coronavírus, né, vai lá embaixo, depois sobe devagarinho. Eu acho que seria um resumo bem clássico, bem simples dos modelos que a gente usou. Eu posso tentar complementar de uma maneira geral, para o pessoal que está começando a estudar agora esses modelos. Um modelo GARCH sempre tem duas equações, né? Tem a equação dos retornos e tem a equação da variância. Então, os diferentes modelos de GARCH, Phi-GARCH, T-GARCH, E-GARCH, GJR-GARCH, eles ajustam pequenas variações dentro, principalmente, da equação da variância, visando dar mais peso, por exemplo, que nem o professor Marcelo comentou, nas variações negativas de retorno, ou mais peso para as observações mais recentes. Cada um vai fazer pequenas modificações na equação da variância, visando melhor refletir o passado dos retornos na hora de, sei lá, fazer uma previsão para o futuro. Então são variações muito tênues, normalmente na equação da variância, na equação que modela justamente esse processo heterocedástico. Uma das grandes generalizações, né, que o modelo GARCH permite, especialmente quando se fala de risco, não apenas a variância, mas permite estimar de maneira dinâmica
a covariância entre séries financeiras, né? Eu vejo essa extensão como um caminho natural daqueles que começam entendendo o que é a variância, mas passam a estudar, né, o relacionamento entre duas séries financeiras, que é importante para entender o efeito da diversificação. O que vocês colocariam sobre esse assunto também? Eu acho extremamente importante, principalmente quando você está olhando um portfólio, né? A questão das correlações são de extrema importância. Então, imagina um portfólio de ações e bonds, né? Ou ações e renda fixa, né? Renda variável e renda fixa, que a gente gostaria que a correlação fosse negativa. Então, quando as ações caem, né? A renda fixa, querendo ou não, sobe um pouco do seu preço. Então, ter um modelo para conseguir prever essa relação dentro de um portfólio se torna bem interessante se você está tentando, vamos chamar assim, criar uma previsão do futuro, né? Como é que vai ser o comportamento de um portfólio, 50% em bonds, 50% em ações. Então, acho que certamente se agrega a esse tema de investimentos, né, do meu ponto de vista. Um outro uso é o estudo de cointegração entre bolsas de valores ao redor do mundo ou qualquer outro tipo de mercado, certo? Então, se os retornos cointegram, né, eles são similares, eles têm correlações fortes, as volatilidades também tendem a se comportar de maneira similar, certo? E esses modelos GART podem nos permitir estudar isso, principalmente se a gente quer ir para os modelos GART multivariados, que ficaram fora do nosso paper por questões até de parcimônia ali, de tamanho do paper. Era uma dúvida quando a gente estava elaborando o paper se faria multivariado ou não, né, lá no início. E a gente optou por deixar quieto. É uma possível aplicação também, daí transcende uma única série de temporal, né? Muito se fala de que as distribuições de ativos financeiros, os retornos não são distribuições normais, né? A distribuição normal, a construção original do modelo previa o uso de uma distribuição normal. Porém, isso pode ser alterado, né? Assim como vocês colocaram no artigo, ter diferentes formas funcionais para distribuição de erro. Por que é importante ter uma outra distribuição, por exemplo, a T, que é utilizado? Por que vocês sugeriram essa apresentação? O grande benefício vai ser nas caudas da distribuição, né? Então, imagina uma normal, você tem uma distribuição de probabilidade e você assume que lá nos casos extremos, né, a probabilidade vamos chutar aqui, 0,5% de acontecer, né? Uma queda de 15% num dia. Mas, na realidade, quando você olha nos dados, essa probabilidade é bem maior do que isso, né? Então, essas distribuições extras, né, a distribuição T, a distribuição GED, né, Generalized Extreme Distributions, entra exatamente nesse problema de tentar modelar melhor aquelas caudas. E quando você modela melhor as caudas, você tem uma simulação muito mais realista do futuro. Acho que esse é o grande ponto, né? Então, você vai dar mais peso para tantos esses quedas extremas, mas também algumas subidas extremas que podem acontecer. Em específico, nos casos de alocação de capital, que é uma das aplicações do modelo que eu comentava antes, os bancos estão muito interessados justamente nas caudas, né? Nos retornos e nas variâncias que acontecem nessas caudas, porque é para essas caudas que os gestores dessas instituições financeiras precisam alocar o capital suficiente para fazer frente aos riscos, né? Segundo os requisitos de Basileia. Então, imagina, melhor regulado, melhor tunado essa estimativa das caudas, mais efetivo vai ser a alocação de capital, que para a instituição financeira é extremamente relevante, né? E nós falávamos antes dos diferentes modelos, né, de GART. Eu queria só ressaltar que no paper, no código, também encontra-se um passo a passo de como esses diferentes modelos podem ser comparados uns com os outros, como os estudantes podem rodar diferentes modelos para a sua série que estão estudando, né, e identificar, a gente mostra como identificar qual é o melhor modelo, quais são os testes que eles precisam realizar para escolher o melhor modelo. Né. Queria explorar a questão do que vocês chamam das suas recomendações, né? O artigo de vocês é legal porque tem um fluxograma do que um pesquisador deve fazer. O que você pode colocar como lista de boas práticas para aquele pesquisador que está trabalhando com o modelo GASH pela primeira vez ou que está avançando no seu conhecimento no modelo GASH e que vocês trouxeram no artigo de vocês? Os primeiros passos envolvem realizar os testes, naturalmente, que identificam se na série temporal há os efeitos que o modelo GART captura com melhor eficiência, certo? E esses testes precisam ser realizados. Muitos estudantes podem pensar, nossa,
que parte chata da pesquisa fazer esse monte de teste econométrico e reportar esses testes, os resultados, os scores desse teste, né? Mas são eles que mostram para a academia que o modelo realmente tem um bom fit, que ele é adequado para aquela série temporal, certo? Então, não sair simplesmente aplicando o modelo e ver qual é o resultado em termos de R quadrado, em termos de projeções que o modelo dá, mas verdadeiramente realizar os testes na série temporal, verificar se a série temporal está correta, se a remoção dos outliers foi feita de maneira séria, né, de acordo com os critérios que você está estabelecendo e não são outros critérios que você acabou utilizando para permitir que o modelo desse um resultado mais apresentável, né? Então, essas são práticas muito importantes, mais do que rodar o modelo em si, assim, como hoje há inúmeros softwares, e o R é um deles, em que o modelo já é implementável, o nosso trabalho é muito mais apontar esses cuidados na estimação através desses modelos GART. Complementando o que o Mauro comentou, eu acho que, no meu ponto de vista, acho que a primeira coisa assim, que um aluno novo tem que fazer para poder, né, tirar o bom proveito desse material é primeiro estudar, né? Não adianta você começar a rodar o código e eu acho que eu tenho mais experiência de orientação que o Mauro, acho que é por isso, tá? Mas muitos alunos, geralmente os iniciantes, né, eles vão direto para o código, quer dizer, não, você tem que começar no livro da econometria, entender o que o código está fazendo, né? E por que tem que fazer isso? Porque você eventualmente vai usar numa dissertação, numa pesquisa, e eu tenho absoluta certeza que se você fizer algo usando um GART, por exemplo, e não entender o que é aquilo, você vai ter problemas lá na frente, quando você começar a relatar a sua pesquisa para outras pessoas que entendem mais do assunto que nem você. Então, o primeiro ponto é estudar o GART, a gente chama de horas bunda, né? Estudar o GART, entender as diferenças entre cada um dos modelos do GART, as vantagens, as desvantagens, e depois disso entrar no código, né? Porque eu acho que tem coisas bem separadas aqui, que uma coisa é o conhecimento econométrico, né? Entender o que é o modelo que está sendo estimado, e a outra coisa é o código do R que implementa aquele modelo econométrico, né? Então, depois que a pessoa entende o que o código está fazendo, primeira coisa é replicar os resultados do nosso paper, e até uma das minhas preocupações em fazer aquele código, ele tem que ser totalmente replicável, né? E eu atingi esse objetivo. Então, qualquer pessoa que pegar o código lá do Dataverse ou pegar o código que está no GitHub, e aqui a preferência vai no GitHub que está mais atualizado, tá? Vai conseguir sentar, rodar e vai ter exatamente os mesmos resultados que a gente teve. Então, isso é fenomenal do ponto de vista de ciência, né? Dado que esse não é um modelo tão simples de estimar, é algo bem complexo até de fazer. Outro ponto importante que eu colocaria aqui, que eu acho fundamental, é entender o workflow da pesquisa, né? A gente faz pesquisa empírica e sempre tem um ciclo que se repete, que é o quê? É pegar os dados, limpar os dados, fazer as análises e depois reportar isso em tabelas ou figuras. Querendo ou não, isso é praticamente toda a pesquisa, e depois a gente, obviamente, vai escrever um relatório, vai ser um paper, se for acadêmico, né, que vai publicar um paper, ou então vai ser um relatório de uma instituição privada, se você trabalha com pesquisa em consultoria. Consultoria. E, por fim, né, se você está aprendendo, eu diria para mudar os dados e rerodar o modelo e ver os resultados. Isso eu acho fundamental. Acho que até para mostrar um pouco também que você muda os dados, os resultados mudam, né? Alguns resultados que a gente teve no trabalho são sensíveis, né? Eu posso falar isso com certa propriedade. Às vezes aumentando o lag máximo do modelo GART, né? A gente encontra um modelo GART ótimo, que é outra especificação, não é aquela especificação que a gente entrou. Eu acho que isso que é importante, né? Entender que trabalhar com dados é isso mesmo. Às vezes a gente tem uma sensibilidade nos nossos resultados em função da mudança dos parâmetros da própria pesquisa. Se me permite aqui fazer uma retrospectiva histórica, né? Eu, quando comecei a estudar o GART pela primeira vez, tinha dois grandes desafios. O primeiro era entender o modelo, como o Mauro colocou, né? Como é que a variância varia, né? Acho que o primeiro contato com isso se leva um tempo para entender. E o segundo desafio era, de fato, como programar aquilo, né? Não era trivial naquele momento, o R não era a plataforma que é hoje. Então, eram dois grandes desafios e você precisava dedicar muito tempo nos dois. Hoje, eu vejo que tem uma tendência das pessoas olharem menos a teoria, pegar o modelo e sair rodando. E na verdade, tem que ser o contrário. Dado que os modelos devidamente programados, especificados, você tem que entender bem a teoria, porque você não precisa se preocupar mais
em programar, né? O tutorial de vocês eu acho que reforça ainda mais esse conceito para a pessoa que está começando entender de fato o que ela está fazendo e, uma vez entendido, aí sim ela se preocupa em utilizar os modelos. O estudo dessa teoria é que dá a intuição, né? A intuição que o pesquisador tem em fazer aquilo que está feito no tutorial que nós estamos propondo. Começar, nem que seja com as estatísticas descritivas e os gráficos do comportamento temporal da série. Se você entende um pouquinho de teorias econométricas, ao olhar simplesmente o gráfico, você vai identificar a variabilidade da variância. Irá aparecer ali os saltos, né, os momentos em que a variância é maior. Fica evidente. E daí o GART deixa de ser apenas apertar botão em um conjunto de software e ele adquire o aspecto de fazer parte da intuição do pesquisador. Ele olha uma série de tempo e diz, olha aqui, aqui estão os fenômenos que tal modelo trabalha, considera, né? E aí essa é importante do estudo da teoria, né? É a teoria que vai dar essa intuição. Com certeza. E para finalizar, ouvir a opinião de vocês sobre a tendência crescente no âmbito acadêmico sobre a adoção de práticas de Open Science. Na visão de vocês, quão importante é o compartilhamento de dados e códigos entre pesquisadores? Algo que aqui no Brasil a RAC faz de maneira pioneira, com bastante afinco. Então, aqui o reconhecimento ao Henrique, ao editor-chefe, meu colega de departamento, Wesley. Pessoalmente, eu acho fundamental e acho que vai ser o futuro. Eu não tenho muita dúvida, eu não sei quando vai acontecer, né, mas eventualmente vai acontecer, porque, querendo ou não, pesquisa acadêmica, pelo menos se você não liberar os dados, não liberar o código, é basicamente uma caixa preta, né? Ninguém sabe como você conseguiu, você aplicou aquilo e mais graves, né? Se não tem algum tipo de erro na sua análise. Então, eu dou até um exemplo aqui não sei se vocês ouviram falar do caso do Reinhard Rogoff, o erro do macroeconomista, né? Que ele fez uma pesquisa no Excel e na hora de calcular uma média ele não usou toda a coluna, né? Então, se eu usar toda a coluna, muda completamente os resultados dessa pesquisa. Esse é um caso clássico de falta de governança acadêmica, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos essa liberação de dados e liberação de código, tá? Eu acho que no futuro esse movimento vai partir das revistas, tá? Eu acho que a pesquisa acadêmica ela segue o que a revista está pedindo, querendo ou não, né? Porque o pesquisador acadêmico geralmente ele tem uma demanda dentro da sua carreira, né? Para conseguir mais publicidade, de conseguir ser um autor lido. Então, como é que ele faz isso? Publicando nas melhores revistas. Então, se as revistas começarem a pedir isso como uma boa prática, como uma necessidade, então a gente vai atrás, né? A gente sabe disso. Inclusive, tem algumas revistas internacionais que já estão fazendo esse movimento na área de finanças. Eu não lembro qual revista de cabeça, tá? Mas eu lembro que é uma das top 5, está pedindo sempre os códigos, os dados. Eu acho que o ciclo da pesquisa fica muito mais transparente, né? Imagina você ser um revisor dessa pesquisa. Você pega lá os dados, você pega o código do artigo e você consegue até mesmo revisar a parte de limpeza de dados, tudo que o cara fez. E até testar, fazer testes de robustez, assim você entender. Então, assim, resumindo, eu tenho absoluta certeza que a gente vai eventualmente migrar para um Open Science, algo nesse sentido. As revistas que não migrarem vão ficar para trás, vão chamar assim. E isso só tende a ser melhor para todo mundo, né? Pelo menos eu vejo assim. Sair um pouco dessa caixa preta da pesquisa. Eu concordo com o Marcelo, acho que é um movimento super importante, o Open Science. É um movimento em que os periódicos que adotam mais cedo, né, os early adopters, estão saindo na frente porque terão o impacto da sua pesquisa amplificado. Para mim, quanto mais aberto, né, as políticas de publicação, maior tende a ser o impacto da pesquisa. E para nós, professores e pesquisadores, nós somos mensurados por isso e queremos ter pesquisas de bom impacto social, né, ou impacto acadêmico. Também melhora muito a nossa reputação, certo? Esse exemplo que o professor Marcelo falou, de famosos economistas cometendo erros, né? Quanto mais nossa pesquisa for escrutinada, avaliada, revista, isso está muito ligado à nossa reputação como pesquisador. Melhor tende a ser a nossa reputação, certo?
Então, se eu quiser, veja, a partir de agora, aumentar o impacto da minha pesquisa, né? Se acreditamos mesmo que o Open Science é um movimento de longo prazo e importante, eu vou buscar as revistas que estão já adotando essas práticas de Open Science, porque eu quero ter um impacto de longo prazo, um bom impacto de longo prazo da minha pesquisa, né? Então, os periódicos que adotarem isso, como a RAC, tendem a atrair rol de pesquisadores mais robusto, no meu entendimento. Também sou extremamente favorável à abertura dos dados, códigos. Muito bacana, permite a replicação justamente da pesquisa, né? Aproveitando aqui o tema, né, eu até tenho feito bastante trabalho no sentido de liberar código para pegar dados livres aqui no Brasil, dados de finanças, né? Então eu tenho o código do R, um pacote que busca fazer esse Open Science abrindo os dados da B3, por exemplo, os dados do sistema DFP, né, o sistema de demonstrativos financeiros, e também o do sistema FRE, que é um sistema que eu particularmente fiquei abismado quando eu vi a quantidade de tabelas e informações que tinha nesse sistema. E o bacana disso é que o código é livre, é aberto, qualquer um pode baixar exatamente os mesmos dados para fazer pesquisa, e eu espero que no futuro, né, nessa nova geração, use esse pacote e consiga ter assim, um ponto comum de entrada, né, da pesquisa, e assim melhorar essa parte de Open Science, de transparência e tudo mais. Então todo mundo usando os mesmos dados, né, os dados compartilhados, certamente a pesquisa, a ciência vai ter grandes benefícios futuros. Com certeza. Eu mesmo já usei esse seu pacote em R e agradeço ter disponibilizado, não só para mim que usei à época, mas para todo mundo que está precisando fazer algo. Eu acho que isso potencializa a pesquisa, né? Porque muitas vezes você tem que fazer tudo do zero, dá muito trabalho. E se você consegue utilizar algum código que já foi desenvolvido, então aí você consegue focar só naquilo que é de fato a sua pesquisa. Então, sem dúvida, eu também vejo com uma tendência, e eu acho que a produtividade ela tende a aumentar nesse sentido. Olha que bacana que é para o estudante de hoje, do mestrado e doutorado, conseguir buscar os dados. Ele está lendo um paper, né? Ele acha aquele paper interessante. Se o paper está publicado em uma revista com práticas de Open Science, ele pode ir lá baixar os dados, baixar o código, rerodar o modelo para melhor entender os resultados do paper. Na nossa época, minha época de mestrando, doutorando, isso era extremamente difícil, certo? E essa geração que está vindo agora tem a possibilidade de melhorar muito mais a compreensão das pesquisas que estão sendo realizadas, porque poderá, com mais facilidade, refazer aquela pesquisa, né? Isso é extremamente interessante para quem está estudando agora, né? Com certeza. Eu acho que chegamos ao fim ao nosso bate-papo. Queria agradecer ao Marcelo e ao Mauro pela gentileza de responder essas perguntas. Sem dúvida, soma-se ao trabalho escrito, então aqueles interessados assistam esse tutorial e especialmente leiam o tutorial, que é muito bom. Ficamos por aqui.